Graça e paz a todos, continuando aqui com as nossas meditações sobre a graça, que é o que a nossa igreja Vereda da Graça postula, né? Dando essa ênfase na nova aliança. Eu queria falar hoje sobre a graça irresistível, que tem a ver também com uma situação de ser uma vocação eficaz. Vamos ler um texto bíblico de João, capítulo 6, 44, que nos diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você for falar de graça irresistível, você vai dizer, então ninguém pode resistir à graça, é uma imposição de Deus. Não, Deus não força a vontade humana, Ele cura a vontade humana e a conquista, como diz Sproul. A graça irresistível, ela não é coerção, mas é regeneração. Deus abre os olhos do cego e dá um novo coração a esse cego, tornando o Salvador irresistível, belo para o eleito. Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não o trouxer. Não é um arrastar forçado, como o Sproul ensinava. Deus cura a nossa vontade. O Espírito remove as escamas dos nossos olhos e finalmente nós vemos que Jesus é tudo o que precisamos. É um mistério de Deus, é uma ação de Deus de fazer com que aquele que é alcançado pelo Evangelho, ele simplesmente não resiste à beleza de Cristo, à santidade de Cristo, à pessoa de Cristo. E há pessoas que ouvem e parece que não se importam, elas não acabam deixando para lá, né? Podíamos colocar lá naquela parábola que Jesus ensinou do semeador, né? Da semente nos solos que não são bons solos. Mas o salvo, o eleito, ele tem então uma ação do Espírito Santo retirando essas escamas dos olhos, fazendo com que o Salvador, Cristo Jesus, se torne irresistível para ele e não há outra coisa a fazer a não ser se render, se prostrar e realmente se entregar a esse Senhor maravilhoso. A graça, ela é irresistível para os eleitos, para os salvos. Eu sei que falando assim, né, entra num outro assunto sobre a questão de Deus não querer salvar alguns ou a grande maioria, mas vamos ficar por enquanto nessa questão, né, da eleição e do ponto em que a graça realmente ela é irresistível para o salvo, né? Há uma vocação eficaz então. É maravilhoso, nós sabemos que o nosso Deus tem esse trabalho, né? Além do trabalho que Cristo fez na cruz, o trabalho do Pai e do Espírito de nos atrair e nos levar até o Salvador eficaz, o Salvador Cristo Jesus. Eu digo Cristo Jesus porque até a morte e ressurreição de Jesus é Jesus Cristo, o Deus, o homem Deus. E depois Paulo passa a citar, né, Jesus como Cristo Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Salvador de Deus, que tem esse nome em hebraico que é Yeshua HaMashiach. Você já sabe disso, é uma informação até que você conhece, mas é importante nós pensarmos sobre esse ponto, né, do Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que se tornou para nós o mais belo entre os milhares, como diz lá em Eclesiastes, onde está o meu amado? E aí vai perguntar, né, sobre o amado da Sulamita, o que ele tem de diferente? Ela começa a descrever, ele vai dizer, ele é irresistível, ele é tremendamente desejável, e assim é para nós. E nossa relação com ele, essa relação de profunda prostração diante da sua grandeza, sua santidade. Amém? Deus te abençoe e vamos continuar nesses nossos estudos sobre a graça, né? Aqui Pastor Loyola, da Igreja Vereda da Graça. Um forte abraço a todos em nome de Jesus.